O Matheus Teixeira entrou em campo também para trazer informação para a gente, trouxe a identificação por meio da investigação da PF de mensagens nas quais o dono do Master, o Daniel Vorcaro, diz ter tido 2 encontros como uma pessoa identificada como Alexandre Moraes. Ele não usa o Alexandre de Moraes, mas faz referência em uma conversa com a namorada dele, Matheus, ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Em que situação esse encontro teria ocorrido? Esses, né, são mais de um. Tainá, as mensagens reveladas por Daniel Vorcaro, primeiramente, boa tarde a você, a Clarissa, a Uribe e a quem nos assiste. As mensagens revelam, sim, que havia uma relação ali entre Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, inclusive em viagens, como é essa que a gente revelou, está no site da CNN, mas tem muitas outras. Ele também, em certo momento, se gaba ali de ter levado os ministros do Supremo a um evento em Londres que ele participava, que ele era um dos organizadores. Nesse outro momento, eram numas férias aqui no Brasil, em que ele relata esse encontro e esse encontro com Alexandre Moraes, né? Como você acaba de dizer, não teve o Alexandre de Moraes, mas a suspeita na PF é que sim, trata-se do ministro do Supremo Tribunal Federal, que além desses encontros revelados agora nas mensagens, expôs um pouco mais, porque justamente o que tinha sido revelado já há meses atrás era que o ministro Alexandre de Moraes, a família dele, o escritório tocado pela esposa, Viviane Barros de Moraes, e por seus filhos, tinha um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master, um contrato de 3 anos, de 129 milhões, se a gente fizer um cálculo básico, seria um pagamento diário de 120 mil reais ou mensal de 3,6 milhões de reais. É um preço acima do praticado no mercado, mas enfim, havia um contrato ali, ela atuou em alguns processos e isso também que gera agora essa suspeição e que na CPMI do Congresso Nacional, isso deve ganhar ainda mais força. Agora que chegaram esses dados, não trata exatamente disso a CPMI, é acerca do INSS, mas a gente sabe do intuito da oposição de desgastar o Supremo Tribunal Federal, de desgastar o ministro Alexandre de Moraes, que foi quem conduziu as investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, para a oposição e para os aliados de Jair Bolsonaro, é importante manter essa frente de desgaste ao Supremo Tribunal Federal, que foi justamente quem conteve e quem condenou Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Isso, portanto, caiu ali na oposição, eles viram isso com bons olhos, como uma forma de desgastar mais o Supremo e de elevar esse embate com quem foi responsável por condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e, ao mesmo tempo, Alexandre de Moraes até agora ainda não falou, ainda não se pronunciou acerca disso, porque a gente sabe desde o começo, ele já emitiu 2 notas públicas, 3, uma em que nega ter pressionado o Banco Central contra a liquidação do Banco Master, outra em que depois saiu o maior detalhamento da reunião, ele emite outra nota oficial e mais recentemente ele também desmentiu que teria se encontrado com Vorcaro em um ambiente para fumar charuto, tomar vinho, em um ambiente mais descontraído e de amizade, mas agora vem novas revelações, o ministro ainda não se pronunciou, mas fica no ar essa relação. Ele estava falando de Alexandre de Moraes ou era só Alexandre Moraes? A suspeita é que sim, trata-se do ministro do Supremo Tribunal Federal e expõe ali uma relação mais íntima, uma relação mais de amizade. Isso ficou exposto, na verdade, pelas mensagens de Vorcaro com a sua namorada. Não é exatamente uma troca de mensagens, bom deixar claro, entre Vorcaro e o ministro do Supremo Tribunal Federal, mas nesses relatos que ele faz ali à sua namorada, fica claro que ele tem sim uma relação próxima com o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o relator, nos últimos anos foi o relator dos principais processos da Corte, justamente o inquérito das fake news, inquérito dos atos antidemocráticos e agora, mais recentemente, o inquérito do 8 de janeiro. O ministro ganhou muita visibilidade nos últimos anos, foi indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente Michel Temer e uma vez no Supremo ele está no cargo e ele conseguiu uma grande visibilidade por sua atuação em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas agora os aliados de Bolsonaro ganham, digamos assim, um presente para conseguir responder e dizer que, na verdade, o ministro não tinha uma imparcialidade necessária, não tinha a conduta que é exigida de um ministro do Supremo Tribunal Federal e a gente vai continuar vendo essa guerra de narrativas. Hoje o Supremo julga a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que negou a prisão domiciliar de Bolsonaro, enquanto ele faz essas rejeições e impõe esses reveses ao ex-presidente, sua família e seus aliados, agora eles ganham
uma chance, um novo flanco de desgaste ao ministro, que é justamente essas mensagens que expõem uma relação próxima entre o magistrado e Daniel Vorcaro. Uribe, Tainá.